Bom, vamos lá. Esse é um exemplo em que você tem uma chapa retangular, determina a dilatação superficial corrida em uma chapa retangular. Ele te dá os lados dessa chapa, ele não te dá a área. Então você vai precisar calcular a área. E isso nos traz uma dimensão de problema interessante, porque como são medidas experimentais do lado, aqui eu tenho duas casas ligadas ao grau de precisão do instrumento que mediu esse valor, e aqui também, na hora de efetuar cálculos com essas casas decimais, quantas casas decimais será que vão ficar no final do processo? Então é isso que a gente precisa entender. Se entender isso, o resto sai tudo tranquilo. Vamos pegar aqui os resultados da figura, né? Colocar ali, a gente tem uma chapa retangular, o lado de comprimento é 4, o lado de largura é 3, e aí a gente sabe que a área é a multiplicação desses dois lados, né? Base vezes altura. Mas fica essa questão que eu citei. Será que eu tenho que colocar 4 casas decimais, 3, 2, nenhuma? Como é que fica? Então vamos colocar aqui um valor qualquer só para explicação disso, né? O produto de dois números, por exemplo, ó, 3,45, supondo que seja uma medida experimental. A gente trabalha com a ideia de um conceito chamado algarismos significativos, no qual esse último valor do algarismo do número que você tem sempre representa, na medida experimental, um valor de imprecisão, um valor incorreto. Foi arriscado. Eu tenho certeza do 3, do 4, o próximo aqui eu acho que é 5, coloca 5. Até o medidor pode aparecer isso aqui, mas o próprio aparelho na fábrica ele demonstra, ó, esse último número aqui a gente não tem certeza. Poderia ser 6, poderia ser 4, não dá para ter certeza. A gente está lendo 5, então usa 5 por enquanto, mas você tem que ter esse conhecimento que esse número está errado. Então eu marquei ele em azulzinho. Vamos pegar o próximo fator do produto, pegar um outro valor aqui, 4,61, usando o mesmo critério. O último algarismo é um algarismo incorreto. A gente não tem certeza, é duvidoso, como se diz lá no primeiro ano de faculdade, em qualquer componente que você tenha que trabalhar experimento. Você vai aprender isso aí de novo, tá? Então vamos fazer a multiplicação dos dois valores. E aí fica aquela coisa, né? 1 vezes tudo isso aqui, ele é um algarismo duvidoso. Qualquer operação efetuada com um algarismo duvidoso resulta valores duvidosos. Então, 1 vezes 5, 1 vezes 4, 1 vezes 3, usando esse 1 como fator, todos os três vão ser duvidosos. E aí eu coloco todos eles em azul aqui também. Vou pegar o 6. O 6 é um algarismo preciso. Mas quando ele multiplicar o 5 aqui, ó, o resultado dessa primeira multiplicação vai dar um valor impreciso, um valor duvidoso. Aí quando pegar o 6 e o 4, tudo bem. E quando pegar o 6 e o 3, tudo bem. Serão valores corretos. E aí a gente faz esse processo. E aí o 6 vezes o 5 que dá 30, o 0 aqui então é duvidoso. Vou pegar agora o 4 e multiplicar todo mundo. Então o mesmo critério vai valer. Ó. Ele é um algarismo preciso que vai multiplicar o 5 aqui que é duvidoso. Então esse primeiro que vem aqui embaixo do 4 vai ser um algarismo duvidoso também. E os demais não. Aí é lógico, isso é uma multiplicação, a gente vai somar esses elementos. E aí na soma também vale a mesma coisa. Se você somar um algarismo duvidoso com qualquer outro, mesmo que seja preciso, o resultado é duvidoso. Então eu vou somar esse 5 aqui, vai dar duvidoso, esse aqui vai dar duvidoso, soma isso aqui, vai dar duvidoso. Aqui é preciso com preciso, 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 preciso. Então daqui para cá eu vou ter 3 algarismos que serão duvidosos no meu processo. Mas o meu trabalho, o meu instrumento de medição só pode ter, na verdade, um algarismo duvidoso. E matematicamente, como aqui tem duas casas decimais e aqui tem duas, esse resultado da multiplicação tem que ter 2 mais 2, 4 casas decimais. Então você vem com a vírgula aqui, 1, 2, 3, 4, coloca a bichinha ali e ela fica com esse resultado, 15,9045. Entretanto, eu não posso usar o 4 e o 5. O último algarismo tem que ser duvidoso. Se eu falar que o 5 é o duvidoso, eu teria que dizer que o 4 e o 0 são precisos. E a gente acabou de mostrar aqui que não são. Então eu vou ter que parar aqui, ó, vai ficar 15,90.
E aí isso me dá a seguinte resposta: esse cara tinha duas casas decimais, esse tinha duas casas decimais e o produto, perdão, o produto vai ter que ter duas casas decimais para ter somente um algarismo duvidoso. Manter essa regra. Então quer dizer que aqui no produto desses dois, eu não vou esquentar a cabeça, né? Vai estar 3 vezes 4, 12, e vai ficar duas casas decimais, 12,00. É isso que vai ocorrer. Então, sem demais problemas, a gente agora tem esse dado para poder calcular aqui. Vou ter agora a temperatura inicial, ó, inicialmente a 20 graus, é aquecida até 2020, temperatura final. Considere o coeficiente de dilatação térmica superficial. Oba, agora ele deu o valor do beta, né? Então vem aqui o valor do beta igual a 2,5 vezes 10 a tarará, tarará, tarará. Substituindo os valores na fórmula da dilatação térmica superficial, nós vamos fazer esse cálculo aqui e esse cálculo aqui, né? Esses dois aqui a gente pode usar o método dos russos, vou deixar ele aqui no cantinho, ó. Você põe a metade de um, dobra o outro, põe a metade de um, dobra o outro, até a hora que você fala assim, agora eu consigo fazer a conta de vezes. 5 vezes 6, 30, aí você coloca o 30 no lugar desses dois aqui. E aqui 2020 menos 20 é lógico, 2000, então dá tranquilo aqui o cálculo na hora da gente trabalhar. Agora, aquela história, eu poderia pegar o 2000 e multiplicar o 30, mas eu falei para vocês, quanto mais algarismo zero estiver nesse valor, transforme isso aqui em potência de base 10, né? Coloca a notação exponencial, então aí vai ficar 2 vezes 10 ao cubo, porque 2000 é 2 vezes 1000 e 1000 é 10 ao cubo. Agora eu pego esse 2 e multiplico pelo 30, o 10 à quinta multiplico pelo 10 à terceira, que aí vai simplesmente colocar eles numa base comum, né? E aí eu vou ter 60, aí os dois na base comum, organiza essa história de quanto dá essa adição de números contrários, né, que é uma subtração e põe o sinal do algarismo maior, e aí fica 10 menos 2, aumentam, portanto, duas casas decimais ali, 0,60. Se tiver também essa pergunta, né, qual a área final após a dilatação, a gente usa desculpa, a mesma ideia do exercício do vídeo anterior, onde você tem uma determinada área, ele aumenta um tanto, então a área final é a área inicial mais aquele tanto que aumentou. E você escreve exatamente isso, substitui os valores, 12 mais 0,60, né? O 12 está aqui, o 0,60 está aqui, vírgula embaixo de vírgula, e você chega no resultado tranquilamente, 16,00. Beleza, nos próximos vídeos eu vou tirar uma dúvida que o pessoal perguntou assim, por que toda vez que esse número aqui negativo, né, em cima da potência 10, vira realmente casas decimais, tá bom?